canal que tá falando com a foto mais um canal. Hoje a gente vai reagir a Desmaratonando Godzilla 1. Eu gosto muito de Godzilla, sou um tremendo fã hardcore de Godzilla. Tô esperando muito por Godzilla vs Kong. Espero o Mecha Godzilla também no último trailer. Foi demais. Quem não assistiu, eu vou estar reagindo a esse trailer porque é muito da hora. Eu botei esse trailer lá no WhatsApp de um dos meus amigos lá. Mas tá tudo bem, que tá cheio de mosca. Tá tudo bem, vamos logo. Eu falei demais, vamos. Ah, Godzilla. Ou Gojira, se você for mais íntimo do bichão. O terror dos... Esse canal se chama Deslegendário. Se você quiser, sem pause, sem nada, assistir tranquilo. O nome desse canal é Deslegendário. Você fica desmaratonando todos os filmes de Godzilla. Vai aparecer 29 e a peça de Tóquio e o queridão das empreiteiras que precisam reconstruir tudo na segunda. São mais de 30 filmes, pois é, mais de 30, chupa Marvel! E é claro que se você for uma pessoa que quer se aprofundar na história do bichão, vai se questionar, bicho, por onde eu começo a ver esses filmes? Não se preocupe, meu caro leigo na história do monstrão, estou aqui para guiar você nessa grande saga. Godzilla possui 3 séries cinematográficas, sendo elas a série Showa, Heisei, Millennium e temos em seguida a atualmente conhecida Monsterverse, que começou com Godzilla 2014 e claro também tem o Shin Gojira, que é o último filme live action japonês do Godzilla feito até hoje. Mas vamos começar com o filme de Godzilla de 1954. O primeiro filme de Godzilla começa com a misteriosa destruição de barcos na costa do Japão. Alguns sobreviventes são resgatados e eles começam a relatar que foram atacados por algum tipo de criatura. Eventualmente começa uma grande investigação para saber o que diabo está acontecendo, até que a galera encarregada de resolver essa treta realiza uma expedição até a ilha Odo. E lá, eles têm o primeiro contato com a então criatura chamada Gojira. Bicho, daí em diante é só ladeira abaixo, porque eles tentam de tudo para parar o Godzilla de invadir o Japão. Eletricidade, metralhadoras, tanques, pagode, até jatos carregados com mísseis que o Godzilla parece lidar como se fossem uns mosquitos que ficam me picando aqui no quarto. Oh, desgraçado. Só queria deixar registrado que quando reassisti esse filme em 2018 na sessão do CCBB, todo mundo riu nessa hora. É inevitável, mas é blasfêmia. O filme foi feito apenas 9 anos depois dos ataques de Nagasaki e Hiroshima e basicamente tem o objetivo de personificar os terrores dos armamentos bélicos nucleares que estavam na moda na época com toda a tensão da Guerra Fria. Tanto que o design proposto para o Godzilla na época da pré-produção seria uma criatura semelhante a um cogumelo atômico. Mas eventualmente a produção opinou pela aparência que todos conhecemos hoje, a suposta junção de um tiranossauro com as placas ósseas de um estegossauro. Tem um vídeo no canal onde eu explico de cabo a rabo as características e a história do Godzilla. Chega lá se você quiser saber mais sobre. Enfim, continuando. O filme utilizaria a técnica de stop motion para dar vida ao monstrão, como foi usado em vários outros filmes. Como exemplo mais conhecido, o King Kong de 1933. Porém, o estúdio decidiu inovar e usaram uma roupa com um ator dentro para manusear. E, meu amigo, que missão deve ter sido pro ator operar aquela roupa. Não apenas era estupidamente pesada, como era muito quente, chegando ao ponto do próprio operador desmaiar em alguns momentos. O filme faz excelente uso da fotografia sombria e dos enquadramentos que fazem o Godzilla parecer gigante, misterioso, assustador e bobo em alguns momentos. A trilha musical é tensa e ajuda a emanar a sensação de desespero e pânico da população que vivencia o ataque da criatura, claramente tentando transmitir para o espectador a experiência do horror dos efeitos de uma guerra nuclear que infelizmente foi vivenciada pelos japoneses no final da Segunda Guerra Mundial. Tanto que na cena icônica em que o Godzilla está atacando Tóquio, uma mãe abraça seus filhos e fala: "Logo estaremos com seu pai." E eu não paro de pensar que o pai pode ter sido morto durante os ataques nucleares no Japão. O que, por sinal, vale ressaltar que esse filme definitivamente não é um filme blockbuster divertidinho. Ah, vamos ver o monstro destruindo tudo. Não, o filme se leva muito a sério, igualmente os personagens levam a sério o monstro. Enfim, você quer saber como derrotam o Godzilla no final do primeiro filme? Fica atento porque isso é um spoiler do final do filme, então se você quiser assistir, pare aqui. Bem, o personagem Dr. Shirizawa, que tem um tapa-olho descolado, descobre uma tecnologia poderosa que pode desintegrar qualquer forma de vida que estiver dentro d'água, o então chamado Oxygen Destroyer. Mas tal tecnologia é tão perigosa que ele a mantém em extremo segredo, com medo de sua descoberta ser usada para o mal, principalmente em tempos de Guerra Fria. Porém, depois de tentarem de tudo para parar o Godzilla e sabendo da destruição ocorrida em Tóquio, Shirizawa decide ceder o Oxygen Destroyer. Porém, antes disso, ele queima toda sua pesquisa para que ninguém possa recriar essa arma. Shirizawa e o restante do elenco do filme partem para derrotar Godzilla de uma vez por todas. Porém, ao mergulhar nas profundezas do oceano para ativar o Oxygen Destroyer, ele corta o cabo da sua roupa de mergulho que o traria de volta.
Godzilla é desintegrado junto com o Dr. Shirizawa, que se sacrifica para proteger a humanidade de sua própria criação, sabendo que caso retornasse, provavelmente seria pressionado a revelar os segredos do Oxygen Destroyer. Por mais que seja uma vitória para os humanos saber que Godzilla foi derrotado, é triste ver que essa vitória custou a vida do Dr. Shirizawa e que toda essa situação foi causada por conta da irresponsabilidade humana ao usar energia atômica. Afinal, Godzilla foi despertado pela explosão de bombas nucleares. O filme termina com todos se lamentando pelo acontecido, e o paleontólogo do grupo então diz que acredita que esse Godzilla não seja o último de sua espécie, e que outras criaturas podem surgir ao redor do mundo caso os testes nucleares continuem. E não poderia haver fala melhor para concluir o filme, porque a partir desse momento, monstros gigantes vão surgir por todo lado, alguns para serem aliados e outros para serem formidáveis inimigos. Eu acho que não vai ter outra oportunidade de falar sobre isso, então eu vou falar aqui. Anos mais tarde, o primeiro filme de Godzilla foi lançado nos Estados Unidos com o título Godzilla King of Monsters. O filme agora teria um novo péssimo corte na edição e com inserções de um personagem chamado Steve Martin, interpretado por Raymond Burr, que é mais conhecido por ter interpretado aquele advogado, o Pede Mais Um. Barry Mason. Que seja. Bem, Steve Martin nessa versão de Godzilla é um jornalista que basicamente narra tudo o que está acontecendo no filme, o que pra mim é uma forma bem criativa de chamar o espectador de burro e desprovido de capacidade de acompanhar o que está acontecendo. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes... Com o sucesso estrondoso do primeiro filme, a Toho correu para produzir às pressas uma sequência de Gojira, e em 5 meses saiu Godzilla Raids Again, ou Godzilla Contra-Ataca, ou Gigantis the Fire Monster, se você quiser levar em consideração esse título lunático criado pelos Estados Unidos. Por que não chamou logo de Tua Mãe contra o Dedé Santana? Enfim, como toda boa produção feita às pressas, o resultado não poderia ser diferente do que foi. Um filme super esquisito, digno de se tornar um clássico filme B de monstros gigantes. Começar que o filme abre com imagens de arquivos de bombas nucleares, o que pra época já estava se tornando algo meio clichê. Um piloto chamado Kobayashi, que é o nome de um teste famoso em Star Trek, enfim. Kobayashi tem uma pane no seu avião e acaba caindo em uma ilha remota. Aí o seu amigo parte pro resgate e ao chegar na ilha os dois trocam uma ideia, mas aí se deparam com um novo Godzilla que está lutando com um tatu-bola dos infernos, devidamente chamado de Anguirus. Monstro esse inspirado no dinossauro chamado Anquilossauro, que era um dinossauro com uma carapaça dura, cheia de espinhos e com um rabo que era praticamente um martelo de guerra. Mas ao contrário do dinossauro, Anguirus não possui uma cauda com um martelo de guerra, e basicamente suas formas de ataque são empurrar, morder, dar umas unhadas e ficar rugindo que nem aqueles bêbados em dia de jogo de futebol. Infelizmente, o filme não teve os mesmos cuidados técnicos que o primeiro teve. Os enquadramentos que ajudavam a transmitir a ideia que o monstro era gigante, esquece. Fotografia sombria e o tom macabro do filme, esquece essa merda aí, porra. O próprio design do Godzilla com esses dentes pra fora, pois é. Como a roupa do primeiro filme era pesada e estupidamente quente pro ator, claro que nesse filme eles tiveram que dar uma adaptada pra que a roupa ficasse mais leve, pra que rolasse a luta dos monstros. Que por sinal parece que é acelerada em alguns momentos e sei lá. É simplesmente esquisito e em alguns momentos é até cômico. Assim, eu imagino alguém narrando essa luta. É cara, meu! Olha o que o cara faz, bicho! Tô reclamando não, eu acho o máximo. Pra falar a verdade, eu acho esse filme divertido pelo fato dele ser um tipo diferente de filme de Godzilla. Existem aqueles que se levam a sério, tem um desenvolvimento mais devagar na história, tem um cuidado técnico maior, possui um objetivo de passar uma mensagem, e tem aqueles que é mó trecheira, porrada entre monstros gigantes, que é uma delícia, todo mundo gosta, brinca ele, brinca ela. E esse filme introduz a tradição de que Godzilla sempre eventualmente acaba lutando com outro monstro gigante, o que reforça seu apelido de Rei dos Monstros. Mas cortando o papo furado, como é que esse filme termina? Se liga no spoiler. Para surpresa de 0 pessoas, Godzilla acaba derrotando Anguirus na dentada e finaliza com ele com a sua baforada atômica. Depois do confronto, ele vai até uma ilha sucumbida de neve, até que alguns caças de guerra surgem e começam a atirar no gelo nas montanhas, causando uma avalanche que o soterra, fazendo com que o Godzilla fique em um estado de hibernação. Vitória momentânea para os humanos, porque essa hibernação duraria 7 anos. Godzilla despertaria novamente para a luta de monstros gigantes mais icônicas da história do cinema, a porrada contra o lendário gorilão crossfiteiro da Ilha da Caveira. Vale ressaltar que nesse período de 7 anos de soneca do Godzilla, a Toho, a companhia que realiza os filmes do
Monstrão, fez novos filmes com outros monstros que fariam parte do então universo cinematográfico de Godzilla. Temos Rodan, Mothra, Varan e vários outros. E eventualmente esses monstros viriam a se encontrar com Godzilla futuramente no decorrer da história. E você achando que essa coisa de crossover é novidade da Marvel, né? Godzilla já fazia isso há muito mais tempo. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries... Not that. Yeah, a Minotaur is a man cow. King Kong vs Godzilla. Eu não tenho palavras para dizer o quanto esse filme foi marcante na minha infância. A minha cabeça não era capaz de processar tamanha magnitude de quanto épico seria esse duelo. Mas será que era de fato tudo isso? Definitivamente um filme divertido, mas é um filme esquisito. Bem, todos esses filmes são esquisitos, mas esse se destaca. O primeiro filme de Godzilla se leva muito a sério. O segundo se leva mais ou menos a sério, já dá umas galhofadas, principalmente por conta da questão técnica que já comentamos. Já King Kong vs Godzilla, o objetivo é claro. Simplesmente chutaram um balde e falaram, dane-se, bora se divertir. E com certeza o objetivo é alcançado. São os dois monstros gigantes mais memoráveis da história do cinema. King Kong não deu as caras desde os anos 30, então realmente era uma boa trazer o gorilão de volta. E que melhor forma de trazê-lo de volta senão em cor? Pois é, esse é o primeiro filme da franquia em que os dois aparecem em cor. Eu só queria que o mesmo cuidado que eles tiveram para fazer o Kong colorido descolado fosse o mesmo para deixar sua aparência igualmente descolada. Bicho, olha o rosto dele. Parece que ele foi mastigado e cuspido às pressas para participar do filme. Enquanto o Godzilla tá esverdiçado e seu conhecido raio atômico é pela primeira vez mostrado como sendo de coloração azul. Característica essa que se tornaria mundialmente conhecida até hoje. Mas peraí, King Kong vs Godzilla? Até onde lembramos, Kong é de fato um gorila gigante, mas em comparação ao Godzilla, ele é um daqueles miquinhos que fica roubando a nossa comida enquanto não estamos olhando. E outra que o Godzilla é praticamente indestrutível, podendo aguentar todo tipo de explosão, enquanto aviões de papel armados com metralhadora foram o suficiente para metralhar o Kong até a morte. Mas, esse não é o mesmo Kong que conhecemos. Essa é uma nova versão do gorilão. Se liga na história, que doideira. É tão saborosa e engraçada que parece até uma nova temporada da minha websérie Produção de Ouro. O que, por sinal, fica aí a dica pra você assistir quando você terminar aqui. Um executivo de TV chamado Sr. Stovok, Sr. Taco, de beisebol, está tão de saco cheio dos programas convencionais de televisão que decide buscar alguma novidade para trazer dinheiro, divertir o público. É mais ou menos uma adaptação mais debochada do personagem Carl Denham do King Kong de 1933. Em sua busca, ele descobre a existência da então chamada Ilha Faroe, que, de acordo com uma lenda, um monstro gigante vive lá. Como bom mercenário da área do entretenimento, o Sr. Taco vê a oportunidade de ganhar dinheiro em cima do monstrão e pega dois buchas e os envia para a ilha para capturá-lo. E ao chegarem na Ilha Faroe, eles se deparam com os nativos que... Parece que quanto mais velho eu fico, pior fica essa cena, porque toda hora eu reparo em alguma coisa errada. Começar pelo básico. Blackface é errado. Então pode tirar esse bronzeado artificial. Pelo amor, King Kong de 1933 não fez isso. Depois os dois buchas, para não serem mortos pela tribo, distribuem cigarros para a população. Até pra criança, maluco, que porra errada! O pessoal vive falando que humano em filme de monstro é chato porque fala de ciência demais ou em caso de família demais. Que tal isso aí, hein? Seguindo a linha de doideira do filme, um polvo começa a atacar a tribo, mas bicho, é um polvo de verdade. A criatura polvo. Filmaram e colocaram no filme, foda-se. Eu admito que eu achei interessante por não ser computação gráfica, até porque nessa época nem se sonhava em ter tal coisa. Mas eles botaram um polvo de verdade no rolê. Puta merda, hein? Enfim, Kong surge pra salvar a galera e que batalha esquisita. Tá aí teu comercial de frutos do mar. A tribo então oferece a Kong uma cachaça local e o gorilão dá perda total e cai no sono. Acontece com as melhores famílias. E aí sucesso na missão. Com um bicho adormecido, os buchas podem levar Kong para a civilização. Mas, Godzilla é libertado da prisão congelada onde ele estava desde Godzilla Raids Again. E parte para fazer sua atividade física favorita, que é... Desligar! Pois é, Godzilla simplesmente começa a destruir tudo porque sim. E mais uma vez tentam de tudo para detê-lo. E como de costume, nada funciona. Kong desperta e se liberta dos barbantes que o seguravam e vai ao encontro de Godzilla. Os dois se encontram pela primeira vez e Kong começa a atacar pedras enquanto Godzilla lança sua baforada atômica. Enquanto isso, os personagens do filme começam a fazer suas apostas para saber qual dos dois ganha o embate.
Ao ver que Godzilla é muito overpower, Kong recua enquanto Godzilla continua sua onda de destruição. E Kong? Foi chorar e fazer uma plástica? Não, ele fica putaço e começa sua própria onda de destruição. Então fodeu, temos dois monstros gigantes incontroláveis destruindo tudo. Até que o Bucha 1, ou o 2, eu não lembro qual que é, sugere um plano de fazer o Kong adormecer usando as cachaças que os nativos deram pro Kong e em seguida tocando um bailão para ele desmaiar de vez. Bota o tambor pra tocar. Que infeliz cadeia de eventos. Ok, resolveu um problema. Agora falta o Godzilla. Aí me aparece um Zé Ruela e manda assim: bota os dois pra brigar e vai que eles se destroem no processo. Ah, perfeita ideia. Agora é só aplicar isso nas escolas e pronto, resolveu os problemas do mundo. Mas espera lá. King Kong é um monstro gigante e eventualmente estupidamente pesado demais para ser simplesmente carregado. Como é que eles vão levar o Kong até o Godzilla? Simples, prende os balões no Kong até que ele comece a flutuar e o leve até o Godzilla. Balões. Sim, balões. Quando te perguntarem qual foi a solução mais criativa que você viu em um filme para resolver um problema e você ousar a dizer que foi a ideia do Luke de amarrar as pernas do AT-AT no Império Contra-Ataca, você se lembre dessa imagem. E se te falarem que isso parece um pouco estúpido, responda dizendo que teve até padre aqui no Brasil que aderiu ao movimento. Se não adaptarem isso pro novo Godzilla vs Kong, eu vou ficar putaço. Logo depois dessa cena pouco peculiar de arrasar corações, chegamos ao momento mais aguardado, em que as duas forças titânicas começam a se digladiar. Godzilla começa a quebrar o pau no Kong, que felizmente revida dando uns pulos, jogando pedras e dando com o rosto no chão. O quê? Pois é, o Kong não estava na sua melhor forma. Mas, felizmente Kong é atingido por um raio. E por mais que isso pareça uma desgraçada falta de sorte, eletricidade faz o Kong mais forte. Olha só, rimou. Eu tô um poeta hoje, hein? E é aí que a luta fica equilibrada, porque Kong começa a sentar o pau no Godzilla. Rola até a famosa cena do King Kong enfiando a árvore na boca do Godzilla. Come as tuas verduras, seu corno! Batalha épica, momento marcante do cinema. Eu amo demais isso. Já era. Estou num beco sem saída. Pare de pular em cima de mim. Eu avistei uma terra. Vamos nessa. Vamos subir. Mas vamos dar uma pausa? De onde vem essa coisa do Kong ganhar poderes elétricos? Bem, isso é a ideia do Wills O'Brien, o cara que fez os efeitos especiais do filme original do King Kong. Mas o que ele pensou no Kong ter poderes elétricos? Não, mas ele pensou numa história chamada King Kong Meets Frankenstein, que a tradução literal seria King Kong encontra Frankenstein. E a história seria que Kong lutaria com uma criatura criada pelo Dr. Frankenstein, onde ele juntaria pedaços de vários bichos e criaria uma abominação bizarra. E a luta entre os dois aconteceria em São Francisco. Ia ser demais. Só que o estúdio responsável pelo projeto achou que o custo da produção e principalmente do stop motion ia ser caro demais e decidiram engavetar o projeto. Até que a Toho, que já tinha o interesse de fazer a sua versão do King Kong, se aproximou e comprou o roteiro. Só que substituíram o monstro de Frankenstein pelo Godzilla. E essas características, como o ganho de força pela eletricidade, foram implementadas ao King Kong, até para que ele pudesse confrontar de igual para igual o rei dos monstros. Mas no final das contas, quem ganha a luta? Bem, no filme, como a gente estava vendo, Godzilla e Kong estavam se quebrando na porrada até que ambos caem na água. Todos correm para ver quem havia ganhado, até que o único monstro a emergir é Kong, que começa a nadar de volta para a ilha Pharaoh, dando a entender que ele havia ganhado. Porém, Godzilla é uma criatura aquática, então ele definitivamente pode só ter ficado de saco cheio e saiu nadando pro fundo do mar. Afinal, tem uma série de filmes a seguir envolvendo ele, então presume-se que ele sobreviveu a essa luta. Mas que ele tomou porrada, ele tomou. Novamente, Godzilla, não se garanta na tua baforada atômica, porque o Kong pode te surpreender quando você menos esperar. Assim, é uma famosa lenda urbana de que o filme possui dois finais alternativos. Na versão japonesa, o Godzilla ganha, enquanto na versão dos Estados Unidos, o Kong ganha. Porém, as únicas diferenças no final das duas versões é que no final japonês escutamos o rugido dos dois monstros, enquanto na versão dos Estados Unidos escutamos apenas o rugido do Kong. King Kong vs Godzilla pode parecer um filme exageradamente bobo e exageradamente bagunçado. E isso porque é, mas ele é extremamente divertido e até hoje me faz sorrir de alegria. E outra que foi esse filme que criou esse icônico crossover dos monstros mais lembráveis e amáveis do cinema. E que melhor oportunidade de revisitar esse filme, senão agora que estamos prestes a rever esse crossover em Godzilla vs Kong.
Curtiu esse vídeo? Compartilha lá com a galera que nunca viu King Kong vs Godzilla e vê o que eles acham do Kong preso nos balões. E não se esqueça também de conhecer as outras produções da Deslegendário, como por exemplo a websérie Produção de Ouro que eu mencionei nesse vídeo. É isso, valeu! Godzilla vs. Godzilla vs Mothra, conhecido no Brasil como Godzilla contra a Ilha Sagrada? Bem, eu até consigo compreender o porquê desse título. E antes que você fale que essa é uma daquelas traduções ruins, que tal o título dos Estados Unidos, Godzilla vs The Thing, cuja tradução literal para o Brasil seria Godzilla contra a Coisa. E o material de marketing fez questão de esconder a suposta coisa, mostrando tentáculos e até chegando a mostrar uma interessante criatura bizarríssima que eu definitivamente gostaria de ver de fato em um filme do Godzilla. Tem coisa nenhuma não, é a Mothra, a mariposa borboleta gigante que algumas pessoas chamam de Mothra ou Mozura. Eu chamo de Mothra, porque as versões que eu assisti dos filmes eram as versões em inglês e a pronúncia era Mothra, semelhante à palavra em inglês moth, que significa mariposa. Cortando o papo técnico, tem um episódio do Arquivo Zilla espetacular no canal explicando tudo o que você precisa saber sobre a deusa Mothra. Mas vamos lá ao filme. Godzilla vs Mothra é considerado por críticos e fãs como sendo um dos melhores filmes da franquia, e eu consigo ver o porquê. A história é divertida, envolvente, cheia de mistérios. O filme é muito bem feito pra época e é a primeira vez que temos o crossover entre a deusa Mothra e o rei dos monstros. E o pensamento previsível que todos têm sobre uma borboletinha fofinha lutar com um dinossauro atômico que lança um raio laser azul é: tá de sacanagem, né? Uma borboleta? Pois é, o Godzilla pensou da mesma forma com King Kong e você viu o que aconteceu. Por falar nisso, esse filme não é apenas uma sequência de King Kong vs Godzilla, mas como também do filme solo da criatura Mothra, que introduziu a personagem ao público. A história começa na Ilha Infante, onde uma exagerada e conveniente tempestade arrasta um colossal ovo para as proximidades da costa japonesa. O ovo eventualmente chega a uma praia e chama a atenção de todo mundo. Até que dois mercenários engravatados surgem e se proclamam donos do ovo. Eles começam a planejar como ganhar muitos dinheiros, tornando então o ovo uma espécie de ponto turístico. Aposto que o Faustão ia amar. A farra tava boa, mas aí as duas fadinhas gêmeas da Mothra... Pois é, a Mothra tem fadinhas gêmeas que servem para passar os recados. Enfim, elas surgem e alertam que o ovo deveria retornar para a Ilha Infante, porque dele sairia uma nova Mothra que poderia tocar o terror ao som de Tá Tudo Dominado. Os engravatados avaliam o pedido das fadinhas e chegam a uma conclusão: tentar aprisionar as duas, claro! Você não ia querer prender dois seres humaninhos em miniatura para o seu circo de horrores? As fadinhas conseguem fugir e vão pedir ajuda para os protagonistas do filme, que vão mais uma vez até os engravatados pedirem para eles libertarem o ovo. Os dois pela saco mais uma vez recusam o pedido e inauguram um ponto turístico. Ótimo, agora é só uma questão de tempo até o ovo rachar e a Mothra sair para destruir tudo. Tem como piorar? Claro que tem. Esqueceu que o Godzilla tá no filme? Eu tenho certeza que o Godzilla tava num festão doidão na noite anterior dos acontecimentos desse filme. Olha que sacanagem, enterraram ele vivo. Sério, ele emerge do chão como um zumbi do Jorge Romero e começa a tropeçar nas coisas como se estivesse naquela ressaca pesada. Agora sintoniza no pensamento. Você foi numa festa da pesada, Deus sabe o que diabos você fez nela. E aí te enterram e você só acorda no dia seguinte. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Ligar pra polícia? Não, quer bater aquele rangão da alegria. Felizmente tem um ovo de Páscoa gigante para satisfazer a fome do rei dos monstros logo ali, né? Putz, aí pronto, temos Godzilla indo em direção ao ovo da Mothra, causando destruição e caos por onde passa. Nem os engravatados mercenários escapam, eles começam a tretar por dinheiros, até que o Godzilla se aproxima do prédio onde eles estão. Um dos mercenários até tenta escapar, mas... Godzilla destrói o prédio com teu rabão potente que ele adquiriu nas noitadas cariocas. Quem disse que dançar um bailão não fazia bem? Mas felizmente o exército tenta intervir. Tenta. Do latim, não apenas não conseguem, mas são quase completamente destruídos e humilhados pelo Godzilla. Bom trabalho, exército. Nunca duvidei da sua capacidade em um filme de monstros gigantes. Mas bicho, reforçando, eles tentam de tudo pra parar o Godzilla. E ele só vai e não para. Esse filme estabelece o quanto desgraçadamente poderoso o Godzilla é. E que a única coisa que talvez tenha chance de detê-lo é outro monstro gigante. Detalhe esse que é providenciado
viciado nessa história. Enquanto Godzilla tá sambando no ritmo da destruição, os humanos protagonistas vão até a Ilha Infante, que por sinal está completamente devastada por conta de inúmeros testes nucleares que aconteceram lá. Ao terem contato com os nativos, eles pedem que libertem a Mothra original para lutar contra Godzilla, que ameaça tanto a civilização quanto o próprio ovo da Mothra. Os nativos mandam os protagonistas se fuderem da forma mais cordial e concluem dizendo: seus bunda suja, tão vendo como é que a ilha tá? Culpa de vocês com esses estalinhos atômicos, agora te vira! E outra que a Mothra original tá na terceira idade, ela tá velha, ela não vai lutar com Godzilla. Que tipo de ideia é essa, botar uma borboleta pra lutar com um dinossauro atômico? Acho que a Mothra simplesmente ficou putaça com esse meu diálogo exagerado e partiu pro combate mesmo assim. Mentira, que ela se importa com o ovo e não quer que ele seja destruído que nem um ovo do Faustão. Você destruiu o meu ovo! A Mothra chega ao encontro de Godzilla e surpreendentemente é uma luta incrível. Por mais que os métodos de luta da Mothra sejam bater as asas e arrastar o Godzilla pela cauda, é impressionantemente bem feita essa luta. Eu não sei o que é, mas algo nos movimentos da Mothra me chama atenção. Eu simplesmente acho demais. Um inseto de verdade se move como essa Mothra. A então borboletinha fofinha enfrenta ferozmente o rei dos monstros que é botado no chinelo. Pode a mariposa gigante derrotar o lagartão atômico? E não! A Mothra pode ter lutado super bem, mas acaba por ser derrotado pelo Godzilla, que usa e abusa da sua baforada atômica para finalizar com ela. Mothra cai em cima do ovo e opa! O ovo se quebra e dele saem duas larvas Mothras que, putz, vão ser facilmente esmagados pelo Godzilla. Certo? Errado! As duas lombrigas putaças com a morte da mãe partem pra cima do Godzilla e, bicho, as duas conseguem derrotar o poderoso Godzilla usando técnicas incríveis como morder seu rabo e prendê-lo em um casulo de teia. Godzilla cai na água e as duas larvas Mothra nadam em direção à Ilha Infante, enquanto os protagonistas sorriem e acenam para elas. Ah, final feliz. Só morreu gente pra caralho. Curte. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou. Fui, amanhã vai ter mais.